Memórias. Me dá um destaque. Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. A gente acompanha a movimentação das audiências que acontece aqui no Legislativo Taubateano. Hoje é quinta-feira, tem a hora do nosso papo para a gente falar com a geração Z, a geração menos 30. E a gente vai falar sobre festival de música Rock the Mountain. Todos os detalhes a gente conta ainda nesta edição. Hoje é quinta-feira, tem o nosso quadro Câmara Memória com as histórias dos ex-vereadores que passaram pelo Legislativo Taubateano. E ainda tem os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 23 de outubro de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, um pouquinho mais cedo, nesta quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025, porque daqui a pouco, a partir das 2 horas da tarde, a TV Câmara Taubaté transmite ao vivo mais uma audiência pública, desta vez relacionada à área da saúde. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição inédita do Mix da TV. Você que está acompanhando a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Quinta-feira é o momento que o Mix da TV abre espaço para a gente falar de uma geração menos 30, que é a geração Z. E a gente tem sempre muitos assuntos e pautas importantes que mexem com o cotidiano dessa galera e também de toda a família. Tá no ar mais uma vez o nosso quadro Pop Verso. E para falar da geração menos 30, geração Z, quem chega aqui na área do Pop Verso para trazer todos os detalhes, pautas, assuntos e informações é a nossa estagiária Viviane Ângela. Oi, Vivi. Oi, Jô, tudo bem? Fala, meus viajantes! Hoje o nosso papo vai ser de música, porque a gente vai falar sobre o Rock the Mountain 2025. Vamos ver o VT? Abre o portal, produção! O Rock the Mountain 2025 já tem data marcada e vai acontecer em Itaipava, distrito de Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 2 finais de semana, de 31 de outubro a 2 de novembro e de 7 a 9 de novembro. Serão 6 dias de festival no total, reunindo o melhor da música brasileira e internacional, em um dos cenários mais bonitos da Serra Fluminense. O evento é conhecido por oferecer muito mais do que shows. Ele une natureza, cultura, arte e sustentabilidade em uma experiência única e sensorial. E o line-up já tá pesadíssimo. Entre os nomes confirmados estão Glória Groove, Pedro Sampaio, BK, Iago Próprio, Nina, Caetano Veloso e muito mais. Além dos palcos, o festival também conta com instalações artísticas, áreas de conveniência, gastronomia local e ações ecológicas, promovendo um ambiente acolhedor e diverso para todo tipo de público. Se você curte viver a música de um jeito mais livre, conectado com a natureza e cheio de boas energias, o Rock the Mountain é o seu rolê certo. Pop Verso hoje embalado aqui no estilo musical, no festival de rock, Vivi. Mas tem rock também? A gente viu ali uma playlist, ali vários cantores, cantoras, mas a base desse festival rock? Então, é um pouco de tudo. Por mais que o nome seja Rock the Mountain, né? Tem um pouco de tudo. Então, a gente tem MPB, com o Caetano Veloso, que a gente viu ali. Nina, BK, o Iago Próprio, que também são do rap. Então, assim, tem um pouco de tudo para atender todo mundo. Vivi, a gente está falando desses estilos aí mais predominantes, né? Mas bem eclético essa playlist aí para quem gosta de todos os públicos. Conta pra gente a história um pouquinho desse festival. Ele acontece todos os anos, é sempre na mesma região. O que você pesquisou aí pra gente? Então, ele começou desde 2015. Ele é um festival anual, então acontece todo ano, dividido em 2 edições, geralmente uma para o começo do ano e uma mais para o final, que está acontecendo agora, né? Que vai acontecer agora. E geralmente são 2 finais de semana seguidos. E ele sempre acontece na mesma localização, Petrópolis, ali o distrito de Itaipava, é isso mesmo?
Então, se a gente for contar o Rock the Mountain mesmo, geralmente sim, é em Itaipava, em Petrópolis. Só que eles já fizeram edições em outros lugares, como o Rock Mountain Games, que acontece em Campos do Jordão. E por que esse festival tem essas características que atraem esse público da geração Z? Quais são esses detalhes aí, esses pormenores que você pode contar pra gente que encantam esse público aí que eu acho que é o grande carro-chefe, a maioria deve ser da geração Z? Então, eu acho que seria pela variedade de músicas, né? Eu, por exemplo, ali vi, por exemplo, o BK, o Iago, são cantores que eu acompanho. Então, assim, chama a atenção, né, de ter várias variedades, porque a geração Z é isso, né? É várias variedades se reunindo no mesmo lugar para o mesmo propósito, né? Que é a cultura em si, né? Quando a gente fala de grandes nomes da MPB, por exemplo, como Caetano Veloso, que vai fazer parte desse festival, como que é esse consumo hoje dessa geração Z com essas músicas mais de vanguarda, pioneiras, que representam até outras gerações até distantes da atual? Então, dá para fazer uma relação justamente às vezes por conta de gerações, né? Eu, por exemplo, conheço o Caetano Veloso por conta do meu pai, da minha mãe. Então, acho que seria mais ou menos isso, reunir um pouco de tudo para todos os públicos, porque às vezes não vai só os adolescentes, só os jovens. Às vezes vai o pai com a mãe também, né? Aí vê um negócio legal lá também para todos os públicos, é interessante. Bem, nesta quinta-feira aqui no Pop Verso a gente está falando sobre música, é o Festival Rock the Mountain que acontece neste e no próximo final de semana e a gente está trazendo a questão da música aqui dentro do nosso Pop Verso para deixar já essa quinta-feira bem embalada nessa pré-sexta-feira. Vivi, você falou de um evento que acontece ao ar livre, em contato com a natureza. Existe uma preocupação dos organizadores do evento em relação a essa questão da sustentabilidade? Então, eles promovem muito, né, a sustentabilidade, reutilização às vezes de copos, reciclagem, coleta seletiva, transporte coletivo. Então, assim, eles promovem muito justamente porque, assim, os jovens são o futuro. Então, eu acho que tem que estar atrelado a isso, né? Desde cedo, desde sempre, ir lá, o meio ambiente, né? Ter essa conscientização, né? E boas práticas. Porque justamente é a geração que vai ficar mais tempo aqui, né? Então é interessante essa relação. A gente falou do outro lado dos organizadores, mas do lado de cá do público, essa geração menos 30, essa geração Z que a gente abre espaço toda quinta-feira aqui para falar. De certa forma, esse público está mais consciente, preocupado com essa causa ambiental. Eu vou dar um exemplo da minha geração, que a gente tinha poucos assuntos debatidos, seja no ambiente escolar ou fora dele mesmo na mídia. Então a gente foi educado teve educação ambiental de certa forma, mas não tão quanto seria o necessário para a gente ter uma formação cidadã hoje em dia. Como que está sendo aí o seu recorte lá da sua infância, agora a sua juventude e os outros colegas? Como é que estão nesse panorama? Então, eu diria que está mais ou menos da mesma forma que você falou, né? É um assunto que ainda não é tão falado, assim. Tem outros assuntos mais como saúde mental, coisas relacionadas à cultura, mas coisas de questão de natureza, de sustentabilidade, eu acho que ainda não é muito falado. Eu acho que deveria ser mais falado, porque é onde a gente vive, né? Então deveria ser cuidado. E voltando então para o festival, Vivi, eu quero que você reforce esse convite para o nosso público. Como é que faz para acompanhar o festival? Quando que vai acontecer? Todos os detalhes aí para o nosso público. Olha, para você aí que gosta de música, que gosta de festival, essas coisas de música, que está atrelado nesse meio, vai de 31 de outubro a 2 de novembro e no outro final de semana de 7 a 9 de novembro. Então não perde, semana que vem já começa, então coloca na agenda e não esquece. Então a Vivi reforçou aí o convite, o tema principal aqui do Pop Verso dessa quinta-feira, falando sobre festival de música. Vivi, agora eu vou retomar o nosso duelo de gerações, que é o momento onde a gente vai fazer o nosso confronto. Antes de eu abrir para o tema de hoje, eu queria saber se você lembra o nosso placar, quanto que tá. Tá empatado? Não tá empatado, não. Não tá empatado? Eu abri um ponto de diferença na última semana, lembra? Que eu acertei a boneca da sua geração e você errou o meu brinquedo. Então, por enquanto, eu tô vencendo por 1-0, tá? Então, vamos ver. O nosso compromisso é que você saia empatado hoje daqui, pode ser? Vamos ver, vamos tentar. Então, a gente combinou o seguinte hoje, para o pessoal de casa entender, né? Quando a gente está falando de festival de música, de rock, pedir para que a gente separasse uma banda de rock nacional
que representasse bem a nossa geração. Eu, como representante da geração Y, trouxe a minha banda aqui, vou colocar aqui na tela e a Vivi vai ter um tempinho aí para adivinhar quem é essa banda, ou quem são eles ou elas. Esse é o desafio de hoje do nosso duelo de gerações, hein, Vivi? Não é Sepultura, né? Não. Não é, Vivi. Gente, eu não vou saber. Você não tem essa referência? Assim, eu não consigo saber. Não tem problema nenhum. A gente está aqui justamente para a gente poder mostrar essa variedade de gerações. Sim. Um conhecer mais do universo do outro, né? Assim como eu também não vou conhecer muita coisa atual que acontece. Então, como você não acertou, mas eu vou te dar uma dica que essa banda tem uma música muito famosa com o nome de uma menina, de uma mulher que é muito famosa, tocou muito. É Mamonas Assassinas. Também não. Não é possível. Eu vou pedir para colocar a imagem de novo aí na tela. A gente está falando do grupo, vou pedir para colocar de novo. Esse daí é o som do grupo, foi fortemente influenciado por bandas do underground carioca dos anos 90. A banda ficou nacionalmente popular no Brasil no final dos anos 90, após o lançamento do single Ana Júlia. Também produziram 4 álbuns e a letra da música foi escrita por Marcelo Camelo. A gente está falando de Los Hermanos. Nossa, uma banda nunca de que muito eu ia sucesso, saber. final dos anos 90, mas hoje em dia, nas baladas, nas playlists aí mais populares, toca Ana Júlia, que é uma música muito conhecida. Não, pior Você sabe o refrão de Ana Júlia, né? Acho que todo mundo conhece. Eu conheço a música, mas Bem, amanhã saber que era. Ainda tá 1-0 aqui pro meu lado, mas quem sabe agora eu vou fazer 2-0 ou vou continuar pelo menos na frente nesta edição. O que você preparou? Vamos ver, agora é minha vez. Vamos colocar a imagem Vamos dar uma aí da olhada banda. Vivi, você também falou da que é minha nacional, né? geração. É, nacional, mas é da minha geração. Eles estão mais velhos? Então, Tô com medo de errar. sim. Essa formação... Deixa eu pensar aqui, Vivi. Eu não tô reconhecendo esses rostinhos não, viu? Qual que é o estilo deles? Ou tem alguma dica, assim, de como eles fizeram sucesso? Pra eu Então, tentar adivinhar. É rock, obviamente. A banda foi criada em 2009. E acho que a música que mais fez sucesso deles... Se você der dica, eu vou chutar, mas acho que eu vou errar feio. Eu vou errar, não vou saber. Ai, meu Deus, que Eu ia medo. chutar Restart, mas acho que não é não. Não é Restart, não é Restart. Nossa, como Restart envelheceu. Quem que é? É a banda Scalene. Como eu falei, né, ela foi criada em 2009. A música mais famosa deles, que apareceu nas televisões, enfim, Som Livre, né, Som Livre, Danse Macabre, Eles de participaram de algum 2013. reality show famoso ou não? Olha, eu não me recordo, eu acho que não. Acho que não chegou a participar de reality show, mas eu peguei essa banda justamente porque eu escuto, inclusive, essa música, né, Danse Macabre, que é uma das mais famosas. E tem várias outras músicas também interessantes deles, mas eu peguei justamente por conta dessa. Inclusive, eu escuto direto, tá na minha playlist. Então, foi mais por conta disso que eu peguei. Vivi, nessa temporada, eu acho que no nosso Enem aqui de gerações, a gente tá errando tudo. Diferente da outra temporada que a gente acertou mais. Essa daqui tá difícil, hein? A gente não acerta nada. Mas o nosso placar continua 1-0. Semana que vem, dia 30, tem mais uma oportunidade aí de você acertar. Eu vou tentar pegar mais leve na semana que vem, tá bom? Quem sabe semana que vem, né? Vivi, o que a gente tem então na semana que vem para os nossos telespectadores? Então, semana que vem a gente vai falar sobre o novo filme que tá para lançar, dia 31 de outubro, que é o Salve Rosa. Então, a gente vai ter um tema de filme aí, de terror, pra gente falar sobre semana que vem. E Vivi, mais uma vez, missão dada é missão cumprida? Missão dada é missão cumprida, Jô. Foi isso por hoje, viajantes. Fecha o portal. Chegamos ao final de mais um Pop Verso, agradecendo mais uma vez a nossa estagiária Viviane Ângelo pelas dicas e informações. E você que está conectado aqui com a gente, pode entrar em contato com a programação da TV Câmara Taubaté, também sugerir pautas para o Mix da TV. Quer saber como você faz tudo isso? É só
entrar em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é o 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Todos os canais para você participar aqui da nossa programação. Vamos dar sequência ao Mix da TV desta quinta-feira, que está na hora de você ficar conectado com tudo que acontece em Taubaté. Está no ar o nosso Mix de Notícias. A Prefeitura de Taubaté lançou o aplicativo Tec Saúde Taubaté, uma forma de a população agendar consultas médicas e acessar exames na palma da mão. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre o assunto. É isso mesmo, em tempos de modernidade, é claro que a gente espera um pouco mais facilidade para agendar nossas consultas, então surgiu o aplicativo Tec Saúde. Quem vai explicar um pouco o funcionamento desse aplicativo é Danilo Veloso, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. Secretário, da onde surgiu a ideia então de finalmente sair do papel, na verdade, né? Uma promessa antiga aí de colocar na palma da mão do munícipe, do paciente, todas as informações mais precisas para ele conseguir uma consulta na saúde. Exatamente, isso está no plano de governo do nosso prefeito, né? Já é uma promessa, é um trabalho que nós começamos desde o início do ano, né? Todo mundo sabe da situação financeira da cidade, mas a gente usa a criatividade, conta com a parceria, né? Não foi feita uma aquisição nova, pelo contrário, a gente fez explorar o que já existia para entregar mais. A proposta do aplicativo é facilitar a vida do munícipe no agendamento de consultas, na visualização de informações sobre a saúde dele, enfim, e ao longo do tempo ampliando essa oferta de serviços, né? A gente fala de digitalização, mas a gente já passou essa etapa, o mundo já passou, a gente está numa era pós-digital, né? Então, assim, a tecnologia é essencial, mas é valorizando o capital humano. Então, inicialmente, aí, começando pela policlínica infantil, então o pai, né, ou a mãe, né, ou o responsável pode fazer o agendamento, né, das consultas em 4 especialidades inicialmente, e depois a gente vai ampliando, mas ele também pode, nesse momento, consultar os resultados de sangue, por exemplo, que foram feitos, ele pode consultar, mesmo que não agendando a consulta, pode ser lembrado da consulta, pode visualizar todo o histórico, enfim, já é um grande ganho, não só de agendamento, mas da gente conseguir reduzir o que a gente chama de absenteísmo, né, que são as pessoas que agendam e não vão nas consultas. Isso acaba tirando aí a oportunidade de pessoas que precisam. No caso, o aplicativo também vai ter esse alerta, né? Avisar quando tem a consulta para não esquecer, e também é a possibilidade de remarcar pelo aplicativo também, confere? Exatamente, nessas 4 especialidades da policlínica e para as demais sendo alertados. E ao longo da expansão desse projeto, aí vai se ofertando para postos de saúde e outros equipamentos públicos. Então, como faz para baixar esse aplicativo? Bom, inicialmente está ofertado no Android, né? É só procurar Tec Saúde. E aí vai aparecer lá, Tec Saúde Taubaté. Você instala e aí faz o seu cadastro, né? Informando o seu CPF, e-mail, né? Fazendo a consistência de dado com a data de nascimento. E aí você pode utilizar. Para a família, né? Uma observação, caso a pessoa não veja os filhos lá, ele precisa ir até uma unidade de saúde para poder fazer o cadastro dele, da constituição familiar. Isso é uma estratégia da saúde da família, não é digital, um procedimento do SUS que a gente respeita e está automatizando. Para automatizar também, a pessoa não se dá bem com o celular,
o médico ali do posto mais próximo dela, ele também atualiza essa planilha para não ficar ninguém perdido, né? Isso é o atendimento das unidades que estão instruídos, né, para fazer essa atualização cadastral. Então, caso você também não tenha uma afinidade com tecnologia, a oferta de serviços fisicamente continua. Ele pode ir até o posto de saúde, mas a gente sabe que com os alertas, né, hoje existe uma estatística, né, que cabe 2 linhas para cada habitante, então pode utilizar. E também a facilidade, mesmo que você tenha uma deficiência visual, o aplicativo ele respeita a acessibilidade dessas pessoas. Todos os dados dela estão seguros, né? Criptografado, ninguém mais tem acesso. Exatamente, né? Quando você faz o cadastro, já tem um termo de consentimento que explica todas as regras, né, de LGPD, onde está armazenado o dado, enfim, ali tem um termo com bastante informação, né? Então, atualmente a gente faz esse investimento também em segurança da informação. Os sistemas da prefeitura cada vez mais estão em nuvem para garantir a segurança aí dos dados do município. Ótimo, obrigada, secretário. Então você já sabe, se você tem criança, por enquanto o serviço é para o tratamento delas, né? Eu até tenho aqui na mão, são 4 especialidades para cardiologia, dermatologia, gastroenterologista e pneumologista, por enquanto, né, secretário? Tem uma previsão, aliás, de quando vai atualizar aí para ser mais especialidades? Já no próximo mês, oferta de exames, né, de imagem, em janeiro outros já agendamento de mais exames, né? E aí é um procedimento, a tecnologia ela acaba sendo discreta, né? A saúde ela tem programado aí cada vez mais. Não é só a implementação de tecnologia, tem todo o treinamento do pessoal, né? Toda uma mudança cultural. E aí a gente está respeitando o tempo para que cada vez mais a Prefeitura de Taubaté esteja integrada. Tá joia? Baixa aí no seu celular, não chegou a sua vez ainda, mas vai chegar, não custa nada já deixar ali para ir se familiarizando com o aplicativo. Vamos cuidar da nossa saúde, né, secretário? Com certeza. E aparecer nas consultas, justamente para diminuir pelo menos o número de consultas desmarcadas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tânia, pelas informações. O aplicativo Tec Saúde integra o programa Smart Taubaté, que propõe soluções tecnológicas para facilitar a experiência dos usuários dos serviços públicos municipais. Amanhã, sexta-feira, a gente volta com outras notícias e informações aqui no Mix Notícias. E a gente segue o nosso programa nesta quinta-feira. Agora vamos com o quadro que traz as histórias do Legislativo taubateano. Hoje o episódio é sobre o ex-vereador Antônio Carlos Ribas Branco. Antônio Carlos Ribas Branco nasceu em 17 de agosto de 1936 em Taubaté. Ele era filho de Sebastião Branco e Maria Aparecida Ribas Branco. Foi casado com Mariana Léa Ambroge Ribas Branco e teve 4 filhos: Antônio José, Cássia Regina, Leia Cristina e Silvia Regina. Antônio Carlos trabalhou na Prefeitura de Taubaté, na Caixa Econômica do Estado de São Paulo e foi professor e diretor da escola Senac. Também foi chefe de gabinete do prefeito Guido José Gomes Miné. Como vereador, foi eleito com 1.245 votos em 1976. Em 1982, ocupou o cargo de primeiro secretário. O vereador Humberto Puchinelli Filho homenageou Antônio Carlos e batizou a Rua 5 do loteamento Parque Paduan com o nome dele. Algumas normas legais de sua autoria foram: instituiu o Dia do Clube do Serviço de Taubaté, também instituiu o Dia do Jornalista Oswaldo Barbosa Guizar e oficializou a Feira Internacional. O Câmara Memória é exibido diariamente aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue aqui o nosso Mix da TV nesta quinta-feira, porque está na hora de short. O Boletim Câmara traz entrevistas com os assuntos do nosso cotidiano. Separamos o trecho de uma conversa com o médico urologista, o Dr. Vitor Gibran, que traz informações valiosas sobre o câncer de próstata. Vamos ver? Solta o play.
caso de câncer de próstata, como que é feito o tratamento e quais são as chances de cura? O senhor já adiantou que não é uma doença ali tão agressiva, né? Apesar da falta de cuidado dos homens. Mas como é feito esse tratamento? Perfeito. A gente tem vários tipos de tratamento do câncer de próstata, né? Então, o principal diferença de tratamento vai depender em relação qual é o grau dessa doença. A gente classifica a doença se é um risco mais baixo, se é um risco intermediário, se é um risco mais alto. Geralmente a gente acaba classificando isso dependendo dos exames, dependendo do exame do toque, dependendo do achado de uma eventual biópsia que a gente acaba fazendo. Porque só para a gente poder chegar no diagnóstico, a gente faz o exame do toque, faz o exame do PSA. Tem uma suspeita, muitas vezes a gente pode até fazer algum exame outro complementar, mas muitas vezes a gente acaba partindo para uma biópsia e nessa biópsia descobriu que tem o câncer. Descobriu que tem o câncer, como a gente pode tratar esse paciente e muitas vezes potencializar a chance até da gente curar esse paciente? A gente acaba escolhendo qual é a melhor técnica, né? Então, selecionando cada caso. A gente tem situações que a gente faz, por exemplo, a cirurgia da próstata, principalmente, então, talvez a melhor modalidade que a gente tem hoje, mas a gente tem situações onde a gente faz apenas a radioterapia, ou algumas outras situações que a gente pode fazer a cirurgia associada à radioterapia. Existem outras situações onde a doença às vezes já pode estar um pouco mais avançada, que a gente pode associar medicações, então medicações que não é exatamente uma quimioterapia, mas medicações para poder ajudar a bloquear o crescimento dessa doença, evitar que tenha uma progressão dessa doença. Então a gente tem várias modalidades e a gente avalia não só especificamente se a doença é de um alto risco ou não, mas também a gente vai avaliar o paciente em si, se é um paciente às vezes mais idoso, mais frágil, que às vezes a cirurgia pode ser mais agressiva para ele vai ter um risco maior, às vezes a gente acaba optando por um tratamento, ou não, é um paciente mais jovem, que tem um maior potencial de cura e de se beneficiar de um tratamento que a longo prazo vai conseguir dar mais qualidade de vida para ele, então às vezes a gente acaba optando pela cirurgia e aí por aí vai. Doutor Vitor, nós temos pergunta aqui dos nossos telespectadores e é muito importante que você que nos acompanha mande a sua dúvida, o seu questionamento para o doutor Vitor responder, assim a gente consegue falar da saúde do homem de maneira descomplicada, sem mitos, sem tabus, né? Sem tabus. A pergunta é, qual é a função da próstata e é possível viver sem ela num caso de câncer? Sim, a próstata ela é uma glândula que fica junto da bexiga. Então fica lá, bexiga, embaixo dela passa o canal que é o canal do xixi e a próstata abraça ela. A principal função dela, a gente tem ali a questão de produção de líquidos relacionados à parte sexual e o armazenamento do líquido, a principal parte do líquido que a gente tem na hora da ejaculação, que o homem tem na hora da ejaculação, ela sai da próstata, tá certo? Então, na verdade, o homem tirando a próstata, digamos que a única coisa que realmente acaba mudando de fato ali o principal ponto seria essa questão do líquido, porque a partir do momento que a gente tira o que produz e que armazena esse líquido, ele para de soltar esse líquido na hora da relação, tá certo? Existem situações que a gente sabe que tratamento pode acontecer de ter algum tipo de prejuízo, não são todos os homens que vão apresentar algum quadro, por exemplo, de uma disfunção sexual, uma disfunção erétil ou alguma situação desse jeito, mas existe um percentual ali de pacientes que podem apresentar essa questão e muitos deles acabam recuperando ali depois com o tempo. A gente busca alternativas para poder melhorar a sexualidade do paciente depois. Então, no caso de uma cirurgia ali, numa situação de câncer de próstata, o homem não perde a capacidade sexual, a função sexual dele. Existe um risco dele perder essa capacidade, porque o nervo que passa do lado da próstata, um dos nervos, né, que passa ali do lado, é o nervo que faz com que o homem tenha a ereção. Dependendo do grau da doença, e outro motivo para a gente ficar atento de às vezes tentar descobrir uma doença logo no início, não tão avançada, é que conforme a doença é mais avançada, às vezes a cirurgia tem que ser mais agressiva. E aí essa inervação que passa do lado da próstata, em algumas situações ela acaba saindo junto. Nessas situações, às vezes o homem tem um prejuízo, e pode ser um prejuízo que às vezes pode acontecer para o resto da vida, dele não ter mais ereção, e tem as situações onde é temporário, que às vezes por um período ele vai recuperando e a gente tenta restabelecer essa qualidade de vida sexual desse paciente.
Então, o diagnóstico precoce é a melhor maneira de preservar a saúde do homem. Sim, pensando principalmente nessa questão da parte sexual, a maior chance da gente ter um resultado positivo e menos agressivo que acabe causando algum problema da parte sexual é a gente pegar um diagnóstico mais precoce. E além disso, é claro, né, a gente tratar um câncer de forma mais precoce, a gente prolonga a vida desse paciente. A gente tem pacientes que vivem muitos anos aí, paciente que tem câncer de próstata, e eu tenho pacientes que eu acompanho no consultório que tiveram câncer de próstata há mais de 20 anos e estão bem hoje, sem nenhum sinal de retorno da doença e com uma qualidade de vida sexual boa também. Quais são as chances de retorno dessa doença? A chance do retorno da doença depende também dessa questão do nível inicial. Então é muito variável, é difícil a gente dizer a chance do retorno, mas a gente diria principalmente naquelas doenças mais avançadas, maior chance dela retornar. A entrevista na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa Boletim Câmara. A entrevista foi postada no dia 14 de novembro de 2024. E você acompanha o Boletim Câmara de segunda a sexta-feira a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, com a apresentação de Ana Laura Costa. Chegamos ao final de mais um Mix da TV, nesta quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. E no programa de hoje você viu no quadro Pop Verso, o destaque foi o Festival de Música Rock the Mountain com a nossa estagiária Viviane Ângelo. O Câmara Memória mostrou a história do ex-vereador Antônio Carlos Ribas Branco. E acabamos de acompanhar mais um short do Boletim Câmara sobre conscientização em relação ao câncer de próstata. Amanhã, sexta-feira, tem Mix da TV, tem o nosso quadro É Verdade ou é Mentira? Com os fatos e as fake news sobre Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama. Continue conectado com a nossa programação que, na sequência, você acompanha ao vivo a audiência pública sobre atenção primária à saúde em Taubaté. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.